Vamos lá. Esperando o Rodrigo entrar. E aí, Rodrigo? Fala, minha querida, boa Tudo noite, tudo bom? bom? Tudo Boa certinho? noite. Tudo A luzinha certinho e aqui tá contigo? apagada, tudo tranquilo. Hoje Oi, o dia meu foi Deus, curto, caiu. atrasei um pouquinho, peço até desculpas aí ao pessoal. Não, Estava me tranquilo. Vida de mas jornalista é isso mesmo, né? hoje foi corrido, um monte de atividade aí. Só pra pegar Teve meu até carregador aqui. o sorteio que eu queria muito ganhar, né? Não ganhei, mas Pois é, tava lá, rapaz, foi bom, comentei, viu? tava louca pra ganhar aquele sorteio. Fiquei impressionado com a quantidade de comentários, quase 16 17 mil, mil, não foi? Quase 16 17 mil mil. 700 Arrasou. não sei quantas, muita gente querendo ganhar, dar renovada no guarda-roupa. R$ 500 vale compras em loja Meu legal, sonho de de roupa toda princesa. masculina, feminina. Foi massa. Tá aqui o Rodrigo, carregador. então, vê só. Semana passada teve uma live também com Isa e a vibe é mais ou menos da gente conversar sobre a rotina dos jornalistas durante a cobertura dessa pandemia, né? Certo. Isa trouxe a visão como tá lá mais ou menos na TV Jornal e como tu é da Uhum. TV Clube, eu pensei, poxa, como eu falei contigo, né? Tem um jeito muito leve, descontraído, as tuas reportagens, as tuas matérias são bem sensíveis, assim, e o jeito que Uhum. tu traz é bem interessante. E eu pensei Gratíssimo. em te convidar para a gente fazer esse bate-papo, essa live. Trouxe umas perguntinhas aqui que o pessoal mandou para mim no WhatsApp e disse: pergunta ao Massa. Rodrigo isso do dia a dia Muito dele, ou bem, como é que tá muito bem, muito assim. bom. Os meus amigos da faculdade foram mandando e eu fui pegando para a gente conversar aqui. Então, Aham. eu já vou explicar um pouquinho para o pessoal qual é o objetivo dessa live e tal, rapidinho, para a gente já começar. Então, essa live para um portal de notícias de uma cadeira da faculdade, que é o portal Covid-PE, que é dirigido pelo professor Ciro Guimarães. Ele é nosso, como se fosse o editor-chefe, né, do estágio Uhum. supervisionado. E eu fiquei responsável por fazer as reportagens, as entrevistas, e escolhi o formato de live. E pensei em 3 jornalistas diferentes. Foi Isa, tu e outro semana que vem. Então o pessoal já fica ligado que semana que vem vai ter outra live. A Já última na para ansiedade, encerrar. na curiosidade para É. saber quem é. E assim, a gente vai comentar um pouco das matérias que tu já fez e temas que estão assim ligados à pandemia. E eu já Certo. queria perguntar como tá a tua rotina nesse momento, né? A rotina de Rodrigo de Luna. O que é que mudou? O que é que Uhum. continuou? O que é que tu teve que se adaptar, assim, quando acorda, até chegar ao trabalho, voltar? Como é que tá essa dinâmica hoje? Certo. Primeiro, boa noite, né, para todo mundo que está chegando, que vai chegar por aí. Obrigado pelo convite, muito honrado com a lembrança do meu nome para participar dessa live, para a gente bater esse papo e falar um pouquinho dessa rotina, né? Que tem sido uma rotina intensa, porém, eu vou dizer assim, uma jornada menor do que era antes, né? A empresa da qual eu faço parte também ingressou nesse sistema possibilitado pelo governo federal de reduzir jornada, reduzir salários, né, para que a gente possa passar por essa fase da pandemia com sem demissões, né, e sem prejuízos maiores para o todo. E aí a gente está com um horário todo especial, uma jornada diferenciada. O programa da manhã está suspenso, ainda permanece suspenso, né? O Balanço Geral amanhã também. Uhum. Que Boa é com o parte da Isle, equipe né? também com o Isle Viana, boa parte da equipe afastada, né? Outra parte está com a adição de jornada. Então, assim, minha mudança de rotina já foi brusca no sentido de quantidade de horas trabalhadas na redação Uhum. ou na rua, né? Nas reportagens. Eu antes pegava às 7 da manhã, largava às 2h15. Agora eu tô pegando às 9h30 da manhã e largando 2h45. Tive uma redução de 2h30, aproximadamente, da minha jornada. Minha jornada é Uhum. distribuída, né? Então, eu já faço um horário maior do que os meus colegas, que meu contrato é de jornada estendida. Porém, mesmo assim, tá menor, né? Todo mundo acabou tendo que reduzir um pouco da sua jornada. E fora trabalho, é tentar se cuidar, né? O que eu não consigo, digamos assim, me cuidar e me isolar ao longo da manhã, né? Início de tarde, que eu estou na atividade, no trabalho, eu quando largo, procuro realmente cumprir essa quarentena, né, esse isolamento mais rigoroso. Agora, aos poucos, é que eu começo já a tentar, assim, sair um pouco dessa quarentena, né? E Uhum.
com o pessoal, tá? Ontem mesmo saí, acho que foi a primeira saída que eu fiz noturna desse período. Depois de quase 5 meses, depois, né? exatamente, depois de uns 4 meses aí, foi para ir comer tapioca. A gente foi dar uma volta. Queria. Aí, e uma amiga que veio de São Paulo para cá fazer uma visita aos pais, né, a família dela, já que ela tá trabalhando de home office, aí para ela não faria diferença estar de home office em São Paulo ou aqui. Então ela veio e a gente aproveitou para vê-la. Mas assim, eu tô bem assim, tentando focar mesmo no respeito ao isolamento social, no que dá, né? No trabalho não tem muito, mas quando eu largo, sim. Uhum. E assim, ô Rodrigo, quando foi que tu tomou a noção da gravidade da pandemia, que pensou, poxa, a pandemia tomou uma proporção mundial e eu, como repórter, vou cobrir uma pandemia, um evento nesse nível? Quando foi que caiu a ficha assim? Rapaz, eu te digo que primeiro a gente tinha muito medo de tudo. Era assim, era muito receio de como seria, de como ia ficar. Por exemplo, a gente sabia que uma hora ou outra a gente ia ter que ir a um hospital de Covid. E aí a gente ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou para um hospital? Ainda desconhecido o vírus, né, no começo, o pessoal a gente com sabia, medo. assim, meu Deus, como é que eu vou fazer uma entrevista? A gente ainda não tinha noção que ia precisar ter tanto contato com as pessoas como tivemos que ter nas filas de E a banco. máscara nesse período era para o pessoal de saúde ainda, né? Ou já Não, a gente não usava máscara não, a gente usava, primeiro a gente não usava de forma nenhuma, depois a gente começou a orientar e a usar só quem tivesse com a tosse, né, com alguma coisa assim tal. Depois não, é que foi possível usar, mas não na hora de estar ao vivo. A gente usava só ao longo do dia, aí na hora de entrar ao vivo tirava a máscara. Tirava a máscara. E aí a gente ficava muito protegido e assim, com medo, né, de como seria. Então assim, no começo foi tudo muito de medo, de não saber como vai ser, o que é. E depois que a gente começou a enfrentar mesmo, aí eu acho que a gente foi ganhando um pouco mais de entendimento, de aprendizado sobre o que era risco, o que era menos risco, sabe? O que era efetivamente perigo, o que não era. E aí deu para conseguir levar de uma forma que não desse o desespero, sabe? Entendi. E assim, eu lembro que a primeira vez que eu fiquei muito assim preocupado foi no dia que eu fui entrevistar o marido de uma grávida que tinha morrido de Covid depois do parto. Ela conseguiu dar à luz, o bebê morreu. E aí minha pauta era fazer uma entrevista ao vivo com o marido dela no hospital. Ele não estava com Covid, ele não apresentava sintomas, fez os exames e não estava. Foi a que teve gêmeos? Não, ela teve um filho só, um bebê só. E ele ficou cuidando, né? Agora. E o marido ficou cuidando do bebê, isso. Então, assim, foi aquele momento que eu disse, não, vou ter que estar no hospital, vou entrevistar efetivamente alguém que teve contato, né, que está ali naquela situação de risco. Na verdade, a gente nem tinha certeza de que ele não estava com Covid, porque ele estava no hospital, acompanhando ela. Teve o contato, né? Assim, a gente tinha medo. Mas aí a gente procurou seguir os protocolos, né? A gente já tem trabalhado com 2 microfones, quando é possível, né? Quando é um entrevistado só, na pauta. Muitas vezes não dá, porque a gente faz muito ao vivo entrevistando muita gente. Então não dá para ficar passando o microfone de mão em mão. Seria até mais arriscado. A gente prefere ficar com o microfone só, comigo, e eu me distancio das pessoas na hora da entrevista. Mas com ele não. A gente foi um microfone só para ele, higienizou. Só eu que cheguei perto dele, né? Eu coloquei meu cinegrafista longe, o auxiliar longe também, só eu que fiquei mais próximo e tal, enfim. Então a gente procurou adotar alguns cuidados, mas assim, até a gente entender realmente o que era o perigo, quando era que estaríamos menos vulneráveis, demorou um pouco, sabe, assim, foi um período de muita tensão. E a gente viu que as emissoras tomou cuidado com os equipamentos, de ter um para o entrevistado, um para vocês. Mas tu acha que no período que a gente está chegando agora, que o pessoal já está mais flexibilizando a pandemia, não está mais usando tanta máscara, por exemplo, ontem no Estagiário Social, não sei se tu visse um vídeo do pessoal no baile, naqueles encontrão que tem, sem máscara, muita gente aglomerada. Eu recebi esse vídeo também. Saiu até, não foi na TV Jornal, eles postaram. O que é que tu acha que essas regras sanitárias estão se afrouxando? O pessoal é como se estivesse normalizando, né, as mortes da pandemia. Banalizando. A impressão que dá é essa, né, que as pessoas não estão mais com medo, já banalizaram, né, já deixaram para lá, assim. Eu fico muito triste porque eu tenho pessoas próximas que perderam entes queridos, né, tenho amigos que também faleceram por conta da Covid. E quando eu vejo essa cena, para mim, passa um desrespeito total à memória dessas pessoas, sabe? A essas vítimas, aos familiares. É como se dissesse assim, te lasca pra lá. Tipo,
tô nem aí pra morte deles, sabe? Sim, sim. Tô nem Até aí com a pra quem família deles mesmo, né? Quando eles voltarem para casa e tal. Exato, exato. Porque, mas assim, preocupa muito, sabe? Assim, serão os rumos, como é que vai ficar? Porque a gente já vê outros países já avançando, evoluindo, né? Em locais onde a população é mais respeitosa, é mais disciplinada, a gente vê o avanço, a melhoria. Uhum. Fica com muito medo ainda, né? De que o brasileiro ele continue teimando, teimando, teimando e termine Pior. prejudicando. É porque o pior é isso, né, Isabel? É que assim, quem faz não prejudica a si. Quem faz o errado prejudica o coletivo, O né? próximo, é verdade. Isso Com é que deixa a certeza. gente assim, com aquela cara de pastel, de besta, de que a gente tá fazendo tudo certo, né? Ou procurando pelo menos fazer o A máximo nossa possível parte. correto. E tem gente cagando e andando, como diz o ditado, né? Pois é. E, ô Rodrigo, teve algum personagem durante essa pandemia, alguma matéria que mais te tocou, que mais chamou a atenção? Relacionado à pandemia, esse caso que eu citei, do marido que perdeu a esposa, né, para fisioterapeuta, ela era inclusive, trabalhava na área de saúde, para Covid, foi o caso que mais me tocou e me marca, assim, fica na minha memória, por ter sido o primeiro contato que eu tive com um parente de vítima de Covid, por ter aquela questão emocional de que, assim, eles estavam numa fase muito feliz da vida, né, o nascimento de uma criança é um momento muito feliz, É e, assim, verdade. o choro dele, sabe assim, o que ele falava dela, era uma família que você via que era uma família muito feliz, sabe, muito unida. E Uhum. assim, foi sem dúvidas o que mais me tocou relacionado à pandemia. Agora, eu tive outras matérias também, não relacionadas diretamente à pandemia, que tocaram bastante, assim, também sempre perdas, né, eu fui no Como o hospital caso também, Miguel, né, que tu tá por dentro também. eu, Eu ia até te perguntar, porque a gente ia tocar em alguns assuntos paralelos à pandemia por aqui também, que o aham, pessoal perguntou. Que o caso Miguel, eu até comentei com Isa semana passada, foi um caso muito sensível, né? Ainda é, porque foi um sim. caso muito comentado. E para tu, eu perguntei a ela e vou perguntar a tu também. Como é manter o emocional assim equilibrado para passar um caso desse? Quais são as questões sociais também que tu acha que traz de reflexão? Porque mexeu muito assim com não só com mães, né, não só com avós, mas Sim. mexeu com a sociedade como um todo, coletivo, né? Como é que tu vê Assim, esse caso? eu vou te dizer que a gente não é tão durão quanto parece, não, sabe? Assim, tem vezes que a gente desaba mesmo, assim, eu entrevistando Mirtz algumas vezes, eu cheguei a chorar mesmo, assim, ouvindo aquele relato dela, aquele depoimento dela, assim, ela é uma mulher muito forte Uhum. e uma mulher muito, como é que eu posso dizer? Ela tem muita consciência de tudo que ela fala, de tudo que ela vive, né, de toda a situação, e você escutar os relatos, você ver a dor. Eu entrei na casa dela, né, ela deu permissão para que a gente entrasse, para que fosse no quarto de Miguel, ver os objetos, ver tudo. Uhum. Tá inserido ali naquele contexto é muito duro, né? Muito difícil de estar nesse contexto, né? E a gente também desaba por vezes, chora, se emociona, não só nesse caso, como em outros casos também. Mas eu acho que a gente tenta pelo menos não é se manter firme, eu não sei qual é a palavra certa, mas a gente tenta levar informação e tenta dar força àquela família. Uhum. A gente sente que o nosso papel é um papel importante naquele momento, né, no momento de buscar justiça, de não deixar o caso esquecido, de fazer as cobranças que são necessárias. E eu acho que isso fortalece um pouco, sabe, Isabel? Assim, no sentido de Sim. que nossa missão está sendo cumprida. Eu posso sair arrasado, destruído, no sentido de, poxa, que triste, né, assim, que situação. Mas o alívio que dá é esse de, assim, saber que o que a gente está fazendo é importante no sentido de que vai ajudar aquela família, sabe? Vai ajudar no objetivo principal, que é a busca por justiça. Então, esse Uhum. conforto um pouco e deixa o nosso emocional mais, assim, Uhum. sabe, balanceado. É a mesma situação quando a gente chegava numa casa de uma família que não tinha nada para comer. Nesse período agora, né? Dos esquecidos do auxílio emergencial. Gente que Sim, tem sim. o perfil total para receber e por algum motivo não está recebendo. E a gente ia na casa dessas pessoas, via a família passando fome, efetivamente. Geladeira vazia, só com 2 ovos e água. Era o que E eu tinha. vi o trabalho que tu fez, assim, para a sociedade se comover com essas pessoas, né? Assim, Sim. a questão da solidariedade, da empatia com o próximo, que é Mas foi muito ótimo. importante. A resposta era muito rápida. E é isso, né? É nesse ponto que eu quero chegar, assim, sabe? Por mais que você ficasse destruído por ver aquela realidade, por ver o quanto o governo está sendo ausente, ou está sendo omisso, ou está sendo relapso no sentido de não dar
a emergência que a situação merece, né? Um auxílio emergencial que demora 4 meses para sair, isso não existe em canto nenhum do mundo, né? Aqui no Brasil é desse jeito. Mas ao mesmo tempo, você saber que você está ali sendo a ponte, sabe, um canal que vai possibilitar o encontro de quem quer ajudar e de quem precisa ser ajudado, isso dá o alívio, sabe? Dá assim, poxa, você sai de lá, assim, Missão até feliz, cumprida. até feliz, no sentido de missão foi cumprida. E eu acho que o emocional da gente, ele fica muito abalado, porque é o tempo todo informação, apelo, pedido de ajuda. Eu tenho dia que durmo de 1 hora da manhã com o povo pedindo e eu ouvindo as histórias, relatos, pessoas falando que estão passando fome, que estão precisando pagar o aluguel, que estão, sabe, assim, me pedindo ajuda, me pedindo dinheiro, me pedindo uma máquina de costura, me pedindo E assim, um celular novo. isso que tu fala é super real. Tudo, né? Porque eu digo uma coisa, eu pude acompanhar a Juliana, a Isa por uns dias na reportagem lá no jornal, e eu vi assim. Eu lembro de você. Eu lembro, a gente se encontrou, não foi? E assim, eu via como as pessoas batiam na porta do carro, ó, eu tenho uma sugestão de pauta para vocês, ou então, vão lá na rua tal, ou então a gente tá precisando disso. Faça isso, me ajude, veja eu tô isso. precisando de uma cirurgia, e as meninas diziam, olha, vai aprendendo, vai observando. E eu dizia, meu Deus do céu, como é real a necessidade, assim, de um suporte da sociedade mesmo, sabe? Às vezes uma coisa básica, assim, na saúde, por exemplo. E um outro assunto que eu queria conversar contigo era sobre o auxílio emergencial, o SAC. Porque as filas do SAC, a gente assistia, era uma coisa absurda. O governo federal... E tava viu? Eu mesmo estava numa dessas filas. Estava observando. Então, porque assim, o aplicativo não está funcionando e a população não tem alternativa, né? Na hora do desespero, procura ir para onde acha que vai ter ajuda, que é na Caixa. E muitas vezes a Caixa não resolve, porque o problema está acima deles, né? Eles fazem a liberação da verba quando está aprovada. Mas às vezes a pessoa não está nem aprovada. Às vezes a pessoa teve o auxílio suspenso, retido para uma nova análise. E aí o povo fica bom para onde? Não sei. E assim, eu me senti muito na obrigação de dar esse suporte, dar essa ajuda, porque eu procurei estudar para poder entender do que eu estava falando. E eu via, Isabel, o desespero das pessoas que não tinham a informação, sabe? Assim, não tinha assim, o caminho, o que é que eu faço, o que é que eu preciso. E não tinha ninguém que desse essa informação. Sabe assim, ninguém que eu falo do órgão oficial, que deveria, né? Para onde a pessoa vai? Pandemia, não tem como sair de casa, não pode ir, não é para atrair aglomeração, multidão. Então, as pessoas ficavam, meu Deus. E as pessoas viam no meu Instagram, no Facebook, tá? Eu me sentia meio que na obrigação de tentar, era o mínimo que eu podia fazer, sabe? Assim, dar a informação, porque o que a gente tem vontade de fazer é muito mais. Se eu pudesse, meu Deus do céu, levar uma cesta básica para cada família que me procura. Mas não dá, tem como, né? Eu dizia muito assim, gente, se eu for ajudar todo mundo que me pede, eu que vou precisar pedir ajuda, sabe? Assim, pedir feira básica, porque eu não vou conseguir me manter. E assim, a forma como eu podia ajudar era com informação. E assim, com isso, eu me senti na obrigação de fazer, sabe? E paralelo a isso, tem a segurança também do pessoal que virava à noite ali, né? Tu acha que assim, o governo federal podia ter feito um plano melhor, não só liberar o dinheiro, mas o estadual, no caso, ver um esquema de segurança para o pessoal que estava ali, passando a noite? Eu acho que demorou muito para chegar ao suporte, sabe? Porque assim, quando a prefeitura ou as prefeituras começaram a entrar para organizar, para fazer acontecer, o negócio melhorou consideravelmente. Sabe? A gente via como era antes, né, de ter briga em fila, e depois que chega a guarda municipal, depois chega a polícia militar que organiza, melhora. O problema é que era a briga de instâncias, né? Porque assim, o auxílio emergencial é algo da instância federal, é governo federal. Então, teoricamente, prefeitura, governo do estado não podia ir para uma agência federal da Caixa Econômica para cuidar da organização, né? Na teoria. Mas aí o Ministério Público entrou na história, cobrou, falou, não, é isso não. Aqui a gente está falando de cidadãos, né, recifenses, pernambucanos e tal, então vamos organizar. Por mais que seja um problema do governo federal, mas se o governo federal não está dando conta, o estado e o município tem que entrar na história. E aí teve que fazer. Eu acho que assim, foi muito mal executado o auxílio emergencial, sabe? Eu acho que é extremamente necessário, assim como houve em outros países. Não tem como você pedir para que as pessoas fiquem em casa se você não dá o suporte para elas ficarem. Eu via muito no começo, é um absurdo você da imprensa tá mandando a gente ficar em casa, se eu ficar em casa eu vou morrer de fome. E aí, eu vou morrer de Covid, eu vou morrer de fome. Eu dizia muito, gente, tá errado, é isso aí, é você só ter essas duas opções. O erro tá aí. Porque assim, você tem que ficar em casa para não morrer de Covid e você tem que receber o suporte governamental para que você não morra de fome. Então, certo é isso, né? Não pode haver a disputa entre vou morrer de quê, né?
E eu acho que o auxílio foi mal executado no sentido de que podia ter sido mais emergencial. Tem gente que não recebeu a primeira parcela ainda. Vê, a gente está E em teve julho, gente que não devia isso é em abril. receber e recebeu, como os Recebeu servidores muitas públicos, falhas. como Gente entre que nem outros, né? sabia que iria receber, porque não estava precisando, mas por causa de um cadastro que estava, porque no ano passado estava de um jeito e tal, e recebeu. Uhum, Então, sim, assim, se eu acho que foi aproveitou. muito mal executado. Aí o governo se defende, né, dizendo que, mas foi o maior pagamento da história do Brasil. Mas porque milhões de pessoas receberam, um terço do povo do Brasil recebeu. Certo, Mas mas quem recebeu, né? outro E quem país não faltou? fez, né? E a gente também devia ter se preparado para fazer, sabendo que a pandemia ia chegar aqui. Mas é complicado. O que a gente pode fazer é isso, é cobrar e bater, é tentar mostrar às pessoas que está errado e que elas têm direitos e que tem que correr atrás mesmo, né? Não pode se conformar. Outro tema, assim, só mudando um pouquinho de assunto, que eu queria comentar contigo foi sobre a tua viagem para a China, que foi onde tudo Que começou, maravilhoso. né? Então, vê só, tu viajasse para a China ano passado, para quem não sabe aqui, né? Rodrigo viajou para a China, foi em que mês, Rodrigo? Tu viajasse para a Novembro. China? Em novembro do A ano gente viajou em passado. novembro. Isso. Quase assim no períodozinho, né, Foi que dia começou. 16, dia 15 de novembro. 15 Foi de assim, na novembro. metade de novembro a gente foi. A gente passou um total viajando de 20 dias. Eu sei que a gente voltou dia 5 de dezembro, dia 4. É porque tem um fuso horário também, né? A gente sai num dia, chega no Diferente, né? outro. A gente sai daqui, chega lá, já passou um dia e meio. Na volta a gente sai de lá, chegou, só passou meio-dia. São quantas Sabe? horas, Rodrigo, de diferença? O total, o fuso horário são 11 horas, a diferença. Agora, digamos lá, agora 8h35, lá agora já é... Deixa eu ver se eu lembro ainda como é que faz o cálculo. Lá já é lá já é 7h35 da manhã. Nossa. É isso. São 11 horas de diferença. Lá eles estão à frente da gente, né? O sol nasce primeiro lá. Eu dizia lá, eu brincava, o sol nascia, eu fazia a chamada de vídeo aqui pra casa, gente, o sol que vai nascer aí daqui a pouco. Já nasceu aqui, tá lindo o sol. Vocês vão ver só aí daqui a pouco. Aí é assim, 11 horas depois, nasce só aqui. São 11 horas de diferença, mas o voo, a viagem em si é muito longa, cansativa, né? São 30, somando tudo, dá quase 30 horas, 29 horas. Porque você sai do Recife, vai para São Paulo, você sai de São Paulo, vai para Dubai, sai de Dubai, vai para Pequim. Que chique, Dubai, menino. Menino. Tá vendo, gente? Jornalismo da futuro, viu? Não botei nem o pé para fora do aeroporto para ver Dubai. Queria muito ter feito isso, só mas olhou não deu pela certo. Janela assim, olhou, vim A Dubai, janela do avião, só isso foi. Vi Dubai, pronto. Não vi. Mas, além do tempo voando, tem um tempo de espera em aeroporto. Então, a gente fica 3 horas em um, 4 horas em outro. Aí acaba que a viagem se estende ainda mais. É bem cansativo, mas, claro que vale a pena demais mesmo. E como foi esse choque de cultura lá, Rodrigo? Como é o pessoal lá? A cultura é muito diferente? Bem diferente. Bem diferente. A começar assim, é um país que vive um regime mais rigoroso, né? Um regime político mais rigoroso. Não é uma democracia como a conhecemos aqui. Então, por isso mesmo, tem muitas regras a serem seguidas. E a própria população é uma população muito disciplinada, muito educada, sabe assim? Educada no sentido de, assim, respeitar as regras. Claro que eles têm costumes próprios e uma cultura própria que, por exemplo, permite a eles cuspir muito no chão. Você vê o chão todo cuspido. Ou permite a eles fumar dentro do banheiro de um restaurante. Pra gente aqui que diferente, né? Pra gente. É cultural. Mas a cidade é extremamente limpa, no sentido de sujeira, ninguém joga sujeira no chão. Você vê lá, ou então quando joga, tem quem limpe, quem faz a limpeza. A bituca de cigarro, tinha lá funcionário para recolher a bituca de cigarro, porque era assim, era uma sujeira muito grande para eles. E em relação às regras, como eu falei, são regras mais rigorosas. Tudo que a gente vai trabalhar lá, para a gente que é jornalista, tem que estar com autorização. A gente ainda teve um pouco mais de liberdade, porque a gente estava acompanhado da TV estatal, da TV chinesa. Então, assim, estava com todas as autorizações. Foi um convite deles? Foi um convite deles, né? Foi. Em resumo, foi um convite do consulado da China, que entrou em contato com a Associação da Imprensa de Pernambuco para levar jornalistas recifenses para lá, porque o Brasil, ano passado, foram comemorados 40 anos de relações comerciais e diplomáticas entre Brasil e China, então era um ano especial de comemorações para os dois países. E Recife, em especial, porque tem uma comunidade chinesa muito forte. A gente tem aquela área do centro da cidade ali, com muitos comerciantes chineses, né? Então, foi uma forma de mostrar
para o recifense e para o pernambucano um pouco da vida lá do país, da cultura, do comércio, das relações, tentar aproximar, estreitar esses laços aí entre os países. O convite foi esse. Mas muitas regras, a gente teve essa liberdade maior porque a gente estava com a TV estatal, mas ainda assim éramos parados várias vezes. Por exemplo, é tipo o centro de Pequim lá, que a gente foi bater perna para fazer imagem de comércio e tal, mostrar um pouco da cidade lá. Trouxe aqui produto Recife, na promoção? Muitos, comprei sapatos de R$6. Aqui no Recife, a gente vai no centro do Recife, faz o que quer, entrevista, filma o que quer, né? Aí começa todo mundo lá. Você vai, se você tirar uma câmera, puxar um microfone, na mesma hora encosta a polícia, para saber o que é que você vai fazer, se você está com autorização, porque eles têm uma preocupação muito grande para não aglomerar. Isso antes da pandemia, tá, gente? Para não aglomerar pessoas, não causar protestos, não causar revolta, não mudar a rotina da cidade, sabe? Assim, lá é muita gente, tudo, então qualquer coisa que aconteça pode tomar uma dimensão muito grande. E eles têm esse regime mais rigoroso, né? Que não é a nossa democracia. Então, eles não gostam que nada fuja ao controle. Então, tem esse rigor maior. E por parte da população, a gente tem esse respeito maior pelas regras, a disciplina maior e um respeito muito grande pelos idosos, viu? A gente foi no parque uma vez fazer uma matéria lá, a gente tava com autorização, tava com a TV estatal e a gente foi cobrir um grupo de dança. Idosos que fazem parte de um grupo de dança. E a gente estava autorizado a fazer, mas eles implicaram porque o grupo de dança estava com som alto, os seguranças de lá. E aí os seguranças foram dizer que eles não podiam fazer aquilo porque estava atrapalhando as outras pessoas que estavam no parque, curtindo e tal. E eles ficaram, assim, a idosa que estava lá, a gente deu até ela o nome de Linda, ela ficou extremamente revoltada com aquela forma como os guardas foram falar com eles e tal. Ela deu um sermão neles, e aí o intérprete falando pra gente, ela tá chamando a atenção dele, porque ela é velha, né, ela é idosa, e eles têm que respeitar. E assim, nenhum com arma, ninguém trabalha armado lá. Nossa. E ela dava o dedo, gritava com todos eles e dizia, vocês vão ter que respeitar, porque a gente aqui é mais velho, e não sei que lá, a gente tá aqui há anos, e não sei e tal, e tal. Vai um idoso fazer isso no ônibus aqui, hein? Meu Deus. Aqui é capaz de idoso apanhar. Apanhar? E eles respeitam. Pois é. Todos os guardas... aqui nos comentários, será que isso funcionaria aqui no Brasil, Rodrigo? Mas de jeito nenhum. Rapaz. Aí eu sei que os guardas foram embora e deixaram lá a gente fazer o trabalho, elas cantarem, dançarem, fazer o que estavam planejando, né? Mas e assim, uma essa pergunta assim, que eu tenho, que não quer calar, lá quando tu tava, percebeu algo estranho referente a algum indício do vírus já? Algo que vocês suspeitam? Não, né? Nada. Não, assim, a gente lá é normal usar máscara, mesmo antes da pandemia. A gente ia pro parque, a gente ganhava isso. O povo de máscara. A gente perguntava, que tá esse povo tá de máscara? Aí, primeiro a gente achava que era tipo alguém muito doente, sabe? Porque aqui a gente vez por outro, quando a gente vai em hospital do câncer aqui, isso antes da pandemia também, a gente via o pessoal com máscara, né? Era o pessoal que tem a imunidade baixa, né? Que tem leucemia e tal. Aí lá a gente imaginava que fosse isso, assim, não, sei lá, talvez seja alguém de máscara porque é doente, tem imunidade baixa. Mas a gente via tanta gente, aí explicaram que tem alguns motivos. Primeiro, a questão das pessoas algumas pessoas com imunidade baixa, a questão da poluição é muito forte, lá em Pequim especialmente, e lá eles já passaram por outras epidemias severas, né? Outras gripes. E aí, por conta disso, eles se preveniam dessa forma, usando máscara. E lá né? é bem populoso, né? O país é muito populoso. 1 bilhão e, sei lá, 400 milhões, eu acho. Não sei o certo, só Pequim, né? Só a capital. Mas não falava nada de pandemia, não. Quando a gente chegou aqui, acho que poucos dias depois que a gente chegou aqui, começou a falar de pandemia. E aí, depois, acho que um mês depois que a gente já estava aqui, foi que estourou a bomba mesmo, assim, tipo, o mundo tá vivendo, né? E era isso que eu queria te perguntar. Quando o Rodrigo de Luna chegou aqui, que viu que explodiu um vírus lá, o que foi que tu pensou assim, meu Deus do céu, passou pela tua cabeça na hora? Foi o famoso escapei fedendo. Foi tipo, escapamos fedendo, né? Eu ficava pensando assim, meu Deus, se fosse com a gente lá, fechasse o aeroporto, como é que a gente ia viver lá, né? Como é que a gente ia ficar lá? Como é que a gente ia passar a ganhar meio ano na China lá, tava lá. E eu fiquei assim, foi um livramento muito grande no sentido... Assim, eu pensei os dois viés. Pensei, primeiro, seria muito punk no sentido de tipo, meu Deus, sem suporte, né? Sem conhecer ninguém. Na verdade, eu conheci uma amiga minha, Recife, mora lá, mas ela veio pra cá em janeiro, viu? Ela veio pra cá quando a epidemia já tava pegando fogo lá, viu? E vou te dizer, você teve fiscalização nenhuma em aeroporto. Ela falou, Rodrigo, eu entrei aqui, não perguntaram nem de onde eu tava vindo. Se eu tivesse trazido o vírus, eu tinha infectado
Meio mundo de Meu gente. Deus. Pra você ver como tava nosso controle, né? Nosso aeroporto, nossa vigilância. Zero. E eu pensava assim, seria muito punk, muito difícil, né? Sei lá, se a TV estatal ia dar suporte a gente, ia dar moradia, ia dar comida, ia dar tudo. Eu fiquei pensando assim, poxa, eu podia ter passado um perrengue grande, mas também pensei outro viés, que seria uma experiência profissional. Diga aí, porque ia ser um correspondente da TV Clube Record, lá, né? Que chique, da Record. Ia ser assim, uma exigência muito grande, né? Ia estar no epicentro da pandemia. Mas na época, logo quando começou, a gente tinha muito medo, né? O medo do tipo assim, meu Deus, como é estar no meio da pandemia, sabe assim? Como é estar na China? Eu ficava pensando, meu Deus, como seria eu lá? Hoje, a gente aqui no Brasil tá pior do que lá, né? Sim, então, pois assim, é. Hoje a gente não tem o medo que a gente tinha quando era um vírus desconhecido, né? O medo que deveríamos ter, né? Para ter o cuidado, para ter o controle e tal. Então tudo é muito isso, assim, né? Do desconhecido, né? E o pessoal fala, a imprensa foi muito alarmista, foi muito. Não tinha necessidade para isso tudo, não. Mas eu acho também que a gente foi muito humano, sabe? No sentido de que a gente também estava com medo, sabe? A gente via as coisas, por exemplo, eu quando fui para o hospital de campanha que estava sendo construído, que vi aquela quantidade de maca ali, tipo, parecia um hospital realmente de guerra. Você fala, meu Deus, o que é que vai acontecer, hein? Mas que inclusive muitos nem foram inaugurados, né? Foram alguns, ou demoraram foram demais, até hoje. Outro já tinha passado, né? Já tinha passado o pico, chegou tarde demais. Não serviu para a fase que mais precisava. Mas eu acho que tinha muito isso, assim, de a gente também estar vivendo medo, sabe? A gente não sabia o que era. Tipo, não era por gosto, não, que a gente divulgava os números e divulgava a situação. E ainda não é por gosto, sabe? Mas é porque a gente está inserido dentro desse contexto também, né? A gente também quer se proteger, quer proteger as pessoas que a gente ama. E o número de mortes é real, né? A gente está em 70 mil mortes e um pouquinho. Não é uma coisa na história de carochinha. Exato. E você vê gente de perto que morre, né? Que perde a vida, né? Apesar de ter muita gente negacionista, né? Que diz que não é, que tá inventando, não sei o que lá. Minha mãe trabalha em 2 hospitais, gente. Então, assim, não é ninguém, não é nenhuma autoridade que tá me contando, não. Minha mãe vê, lida, né? Com o pessoal doente, o povo lá. Então, assim, eu às vezes dá aquela raiva quando você vê alguém falando besteira, dá vontade de pegar no braço. Bora ali comigo no enterro. Bora, pra você ver, né? Sim. Por exemplo, eu perdi minha avó essa semana, né? Não foi de Covid. Ela teve... foi dormir, não acordou mais, obrigado. A avó paterna. E logo depois do enterro dela, a gente saindo do cemitério, os agentes lá que fazem, né, o funeral, se paramentando, se vestindo para fazer o enterro de Covid. E assim, o caixão lacrado, né, todo fechado, os familiares, 3 pessoas apenas da família, assim, você vê, assim, o quanto já é triste o momento, o quanto é mais triste no assunto de Covid, né? Então, sim, com certeza. Ó, aqui chegou aqui, Telegraine. Foi, valeu, tu, beijo pra tu. Eu tô conversando aqui com a Isabel, aí tá eu e ela de olho também nos comentários, viu, gente? Então a gente tá vendo aí, ó. Isso que eu ia te dizer, Eliana, será que o povo brasileiro ainda vai continuar consumindo produtos chineses como antes? Marcinha perguntou. Eu acho que sim, né? Eu não vejo por que não iria. Eu acho que sim. Assim, primeiro, assim, no começo existia muito medo, no sentido de que, será que o produto vai chegar infectado? Gente, para um produto vir de lá para cá demora um bocadinho, porque primeiro que normalmente vem de navio, então a viagem são de dias. Quando vem a carga de avião, como eu falei, no mínimo 30 horas, e o vírus não fica ativo, vivo, em superfície esse tempo todo, né? Ele, uma hora ele morre, ele depende de que as pessoas toquem, peguem, né? De ir para a pessoa para ele poder continuar. Então, assim, o produto não tem esse risco, né, do produto trazer o contágio, vírus, não. Né? O vírus são as pessoas. Rodrigo, mandaram as perguntas aqui e eu fiz tipo um mini quadro. Rodrigo responde. O quadro, minha gente. Rodrigo na pandemia, Rodrigo responde. Perguntaram assim, Rodrigo, já inventou um novo hobby durante a pandemia, tipo cozinhar, tocar instrumento, ver uma série nova? Cozinhar, não? Olha, sou péssimo na cozinha. Eu gosto de comer, mas de cozinhar, o pessoal deve ver aí no meu Instagram, né? Eu posto coisa de comida, eu amo. Mas cozinhar nem é praia, não. Vê, eu sou muito viciado, gente, em rede social. Sou desses que fico o tempo todo no celular. O pessoal aqui em casa tá ali do lado brigando, concordando comigo, que é desse jeito mesmo.
Então, assim, meu hobby, meu passatempo é rede social. Tenho procurado estudar, estou fazendo curso de inglês, Inglês Easy, fazendo até um mexãozinho aí aproveitando, segue lá também Inglês Nossa. Easy. Ó. Escutaram, né? E, assim, lives de final de semana, é o que me diverte. É o que realmente tem feito a diversão, são as lives. Agora eu passei para enveredar também para o campo de apresentar live, né? Convidaram Sim. uma vez, peguei gosto, aí estou fazendo agora, vez por outra estão me chamando para ir Ai, vai apresentar ser live. ótimo. Domingo vai ter uma live de Gabi Lapenda, todo mundo já segue Gabi Lapenda também aí, tô postando nas stories sempre, forró das antigas para quem gosta. E na outra semana tem André Viana, com elas, as cantoras de brega, aí ele convidando várias cantoras de brega tal, para fazer as participações na próxima semana. Então é uma forma de entreter, né? A gente entreter o povo que tá em casa, né? Então eu A acho que é gente tá legal. vivendo uma Falando reinvenção com essas Luiz lives, Mar, né? cinegrafista da TV Jornal que viajou, companheira de viagem, coisa boa. Luiz, beijo, saudade tanto da nossa viagem, tá contigo. Pensa numa pessoa Luiz. 10 de Luiz é coração livre, maravilhosa mesmo. maravilhosa e linda, né? Maravilhosa. Por dentro e por Então, fora, demais. perfeita sem Luiz. defeitos. Beijo, Lu. Então Ô, é isso, assim, Rodrigo, a e a rotina tem gente sido teve essa, essa me divertindo nas reinvenção lives. do jornalismo, das lives, teve muito live assim de músicos, né? Porque Sim. eles estavam, né? Os músicos estavam parados, artistas também, em geral, né? A gente tá vendo a Aham, revolução das lives agora. Todo mundo fazendo live. total. Todo mundo fazendo live, tentando, de alguma forma, fazer o tempo passar para si e produzir conteúdo, né? Sabe o que tem sido interessante nessa pandemia é a reinvenção. É as pessoas se reinventarem, o jornalismo Sim, se reinventando também, né? Quando é que a gente se imaginava fazendo jornalismo como está sendo feito, de entrevista por verdade, Skype, né? verdade. De fazer uma matéria inteira de casa. Eu fiz matéria aqui dentro de casa, no celular, sabe assim? E não foi uma vez só. Às vezes na redação, a gente vai para a redação, fecha a matéria completa da redação, uma matéria especial de 6, 7 minutos da redação. Às vezes o Então, assim, entrevistado que você está se queria há muito reinventando. tempo, mas por ser longe fisicamente, esse período possibilitou, né, de distante, você poder Total. entrevistar ele. E eu acho que é algo que não volta mais, sabe, Isabel? Acho que assim, eu acho que assim, foi uma mudança que veio para Veio para ficar. ficar, né? É porque televisão, de uma forma geral, tinha muita preocupação com a estética, né? O preciosismo, né? Da imagem estar sempre muito boa, das entrevistas estarem sem defeitos, sem erros, tudo muito bonito, esteticamente falando, né? Só que agora o mais importante está sendo o conteúdo. A Sim. estética ficou um pouco de lado. Claro que todo mundo quer fazer um jornal bonito, quer apresentar um jornal bonito, mas nem sempre é possível. Gente, eu zerei minha vida agora, nesse momento. Olha quem entrou na live, Priscila Sena Oficial. Menina, Zerei a vida agora. tá demais Priscila, esse Rodrigo. eu que sou fã, amo essa mulher mais que tudo, é a dona de Pernambuco, é incrível. Não, e Todo eu dia tem uma zerei live junto dela. aqui, né? Se tu Ela zerou, hoje vem imagina. pra live da gente. Zerei a vida, pronto. Gente, Priscila Preciso mais de Cheiro, quê? meu Mais de nada. A Deus. Priscila Senna chegou, acabou. Minha vida. Beijo, Botar Pri. ela pra Saudade falar. do show. De um bregão, de um arrocha, de um sertanejo, de uma curtida muito massa, velho. Muita Saudade de uma saudade aglomeração, dessa né, meu fase. filho? Saudade demais. Uma coisa linda. Beijo pra Pri, pra Marcílio, filho dela. Priscila é uma das que tem feito um bem danado pra sociedade fazendo essas lives. Ela tem uma história legal que, além das lives que ela faz no YouTube, daquelas mais produzidas, ela faz as lives surpresas. Ela do nada tá em casa para fazer live agora, colocar música para cantar e faz. E assim, a gente fica 1, 2, 3 horas, o tempo que dá. Acaba o tempo da live, ela renova, faz outra. E assim, mantém a gente Maravilhosa. com o coração aquecido nessa fase difícil, né? Isso é muito legal. Assim, os artistas têm tido um papel fundamental nesse período de manter a gente com esse coração aquecido, sabe? Nesse momento difícil. Muito Com legal isso que eles certeza. têm feito por nós. Rodrigo, perguntaram aqui também se tu já participou de alguma videoconferência de pijama de trabalho. De Participou de alguma... pijama. É bem isso, né? Não, eu procuro tomar banho pra ficar bonitinho, cheirosinho pra live. Aí, pronto, mesmo live de casa, mas eu não consigo fazer De todo pijama. malamanhado. Tomo banho, visto a roupinha legalzinha e tal, por mais que quase não apareça, né? Mas procuro me organizar. É uma das coisas, viu, gente? Então, até uma dica aí dos que os psicólogos mais recomendam, logo, e principalmente no começo dessa pandemia, quando a gente falava muito desse isolamento mais rigoroso, até do lockdown que a gente viveu aqui no Recife, né? Entre aspas, foi o isolamento mais forte. Mas os psicólogos diziam, gente, coloquem rotina na vida de vocês, viu?
até para as crianças, para os adolescentes. Então, assim, a hora do banho, a hora de vestir, sei lá, a farda da escola, a hora, sabe, de fazer, de comer, de se alimentar, não fique daquele jeito, assim, largadão na cama o tempo todo, porque isso afeta aqui também o emocional, né? A mente da gente, psicológico. Então, mesmo sem a rotina de sair, de ir pro trabalho e tal, mas mesmo em casa tem que se cuidar, tem que colocar uma ordem na história, né? Não é bagunça, não. Pode ser assim, não. Rodrigo, tem mais duas aqui, eu vou fazer rapidinho. Perguntaram se tu já fez alguma besteira no cabelo, cortou sozinha durante a pandemia. Rapaz. E se disse que não ia gastar nada e fez várias compras pela internet. Eita. Não, olha, se tem uma coisa que essa pandemia fez de positivo na minha vida, foi a minha economia, foi a minha, como é que fala? Educação financeira. Eu estou bem disciplinado. Primeiro porque a gente teve uma redução, né, de jornada, de salário, então todo mundo sentiu essa queda, né, em relação ao que recebia de salário. E segundo, que você não está indo para bar, não está indo para restaurante, não está, né? Então você tem economizado bastante nesse sentido. Eu, pelo menos aqui em casa, acho que todo mundo tem meio que entrado nessa educação financeira de economizar. A farra em casa. Então você vai na feira, compra o que tem que comprar, volta para casa, aí faz a farrinha, a bebidinha, a comidinha, os petisquinhos em casa. Então tá dando para economizar nesse sentido. Em relação a comprar muita coisa, de ficar na internet comprando, não sou tão viciado nisso. Eu gosto muito ainda do presencial, sabe? Do controlado, ele é controlado. Na loja, eu me descontrolo um pouquinho. Eu sou daquele que não demora muito. Sabe assim, eu olho, opa, quero, olho, opa, sabe? Mas não sou de, na internet, de ficar, quero comprar. Enche o carrinho todinho, né? Mas não pode também, né? Em relação a cortar o cabelo, rapaz, não, teve uma época que o cabelo tava já, foi aquela época de lockdown, de período pior, assim, que não tava dando, e eu ficava, meu Deus do céu, eu preciso ir cortar o cabelo. Mas não cortou sozinho? Não, aí não fiz essa arte, não. A maquiadora da gente da TV, ela teve bebê recém-nascido, então ela precisou ser dispensada também e tal. E a gente ficou meio que no improviso. Como a máscara ajuda, então maquiagem não precisava. Mas a organização do cabelo, aí eu tive que recorrer a um profissional, amigo, querido também, que assim, fez aquele jeitinho, assim, me chamou, vamos lá, bota a máscara aí e tal, que eu vou abrir essa sessão pra tu. Aí me recebeu na casa dele e deu jeitinho no cabelo para poder continuar trabalhando. Senão, uma mão amiga. Foi uma mão, literalmente, uma mão amiga. Uma amiga. Rodrigo, estão pedindo para tu mandar um alô, porque antes de ontem, eu fiz uma enquete. Aí eu fiz assim, gente, adivinha aí, porque o pessoal do meu Instagram é bem curioso, né? Aí eu disse, quem vai ser nosso entrevistado? Rodrigo de Luna ou Ciro Guimarães? Aí o pessoal começou a votar, eu marquei Ciro. Aí eu disse, Ciro, o povo te quer também, quer Rodrigo e quer tu. Isso aí ele botou mais minha gente, eu disse, Aí disse assim, o pessoal que botou Rodrigo para Rodrigo mandar um alô. Então cobrando o alô aqui. Muito bem, eu vi que tem uma listinha aqui falando, ó, tô vendo que Elza Maria chegou por aqui, Branca Silva, Milton Alves, Nivaldo. Quem mais? Vamos dizer, vai me ajudando aí. Virei teu fã, Rodrigo. Elza Maria, Lela Legal, Tia Lela, beijo. Vamos dizendo aí que a gente vai ver. Naninha. Tem que mandar. Manda um alô. Obrigado, Tati, seu amor. Maria José. Se alguém falou alguma coisa aqui, queria ver. Quando Priscila Senna entrou, foi tudo pra ela. Priscila maravilhosa, Priscila não sei o quê. Não, eu chego a me desconcentrei com essa mulher quando entrou. Ó, Luzia botando, Rodrigo te assiste todos os dias. Pra Abreu Lima me chama Lu, tá ótima conversa. Eu sou da Abreu Lima, né, gente? Vocês sabem, né? Eita, Abreu Lima. Boa noite. Travou. Eita, travou. Voltou? Travou um pouquinho. Não, travou não. Eu apertei e botou que não devia aqui. Aí saiu da página da live, mas botou. Tranquilo. Menina trelosa. Jaqueline, beijo, Gilson. Trabalha comigo, Gilson. Abração, Miriam. Alguém falou aqui, que pena que eu não tenho sorteio. Não ganhei sorteio, né, pessoal? Todo mundo querendo sorteio. Queria mas, também, minha gente, ganhar o sorteio. Não ganhei o sorteio também. Instagram, que teremos mais sorteios bons. Estarei lá.
Ô, Rodrigo, antes da gente agradecer o pessoal e encerrar, eu queria perguntar para tu, para fechar, né, as perguntas. O que, na tua opinião, vai ficar de lição para as pessoas após a pandemia se estabilizar, né? Que o pessoal diz, vai passar, mas na verdade a gente Uhum. vai se acostumar com esse novo normal, vai ter que conviver. É, E o que tu espera para o futuro, né? Uma mensagem de consciência para as pessoas, o que tu espera mesmo para o uhum. futuro. E se quiser falar um pouquinho do que tu viu do começo e o que mudou para agora, fazer uma geral. Olha, em relação ao que muda de comportamento, eu acho que, assim, na prática, efetivamente, é a questão da higienização. Acho que todo mundo vai estar mais cuidadoso Uhum. com lavar mãos, o álcool em gel, que nem todo mundo tem essa prática, né? O cuidado maior até de distanciamento mesmo, de não estar pegando em tudo quanto é lugar, tocando em tudo quanto é lugar, procurando mais ter esse cuidado com a higienização. Eu acho que é uma mudança positiva que vem pós-pandemia, que mesmo depois que passar, mesmo depois que a vacina estiver criada, acho que vai estar todo mundo mais cauteloso com isso. Em relação à Uhum. mudança das pessoas, o que eu senti, o que eu vi nessa pandemia, eu sinceramente fiquei muito decepcionado com alguns comportamentos, porque parece que a pandemia ela evidenciou alguns pensamentos de algumas pessoas, no sentido de assim, quem é uma pessoa preocupada com o coletivo, é preocupada com o bem geral, se demonstrou mais preocupada com o coletivo, mais preocupada com o bem geral. Quem sempre teve aquela tendência Uhum. mais individualista, mais egoísta, mais primeiro eu, tu que se lasque, evidenciou isso muito. Então, eu acho que isso está muito claro, no sentido de que, assim, de que comportamento eu estou adotando, que caminho eu estou seguindo. Eu estou seguindo o Sim. caminho de estar no outro, de me preocupar com o outro, de cuidar do outro, sabe, de amar minha família, de proteger minha família, ou eu estou indo pelo caminho de estou me lixando pro outro, estou nem aí pro outro, tu que se lasca para lá, que eu me lasco para cá. Então, assim, eu acho que essa pandemia ela evidenciou lados. Isso, para mim, foi muito claro. E eu procurei Uhum. me afastar de pessoas que, para mim, assim, não eram pessoas que me fariam bem nesse sentido, sabe? Assim, do Sim. cuidado, pelo Consciência, de né? da humanidade, sabe, Isabel? Assim, assim, de pensar no, de ser uma pessoa humana, sabe? Assim, de ser uma pessoa boa. Então, eu acho que a pandemia ela revelou muito. Foi, trouxe essa mudança, né? Isso foi interessante nesse sentido, assim, triste, mas ao mesmo tempo importante, né? E E o que engraçado eu que desculpa só te interromper, ela aconteceu num período que a gente tá vivendo uma crise política, trouxe uma questão sobre o racismo enorme. A gente tem a questão país dividido, né? A questão política. Aí trouxe uhum. o que do racismo estrutural que a gente vem vivendo. Aí vem uma crise sanitária na saúde e a gente vive tudo isso junto e vive essa bagunça. Total. E assim, a gente se entristece muito com as posturas, né, que até líderes por aí adotam, né, porque a gente vê comportamentos que são exemplos, que precisam ser exemplos. Eu vou tirar por mim, assim, veja, eu sou um jornalista, um repórter de nível local, tenho meus seguidores nas redes sociais, mas se eu deslizo, se eu piso na bola um pouquinho, o pessoal puxa a orelha, viu? Reclama, vê Uhum. que tá errado, Eu chama atenção, imagino. a gente tenta explicar, tentar, né, contornar, tentar não fazer de novo se erra, porque a gente também erra. Mas a gente vê líderes, pô, líderes nacionais, líderes a nível estadual, pessoas que assim têm um poder de influência muito grande em relação a outras e não fazem o que tem que fazer, sabe? E tudo podia ser tão diferente se as pessoas que têm esse poder de influência fizessem, né, o que tem que ser feito, né, o que se recomenda a ser feito. Isso deixa a gente assim, com o coração na mão, muito preocupado, porque, poxa, velho, é para o bem de todo mundo, né, para a coletividade. E as pessoas nem sempre se preocupam em pensar no coletivo, né? Uhum. Eu acho então que a palavra seria empatia, né? Essa Empatia, quarentena trouxe muito a reflexão da empatia para a gente. Vai ficar isso, né? Uma empatia das de se colocar coisas. no outro, né? De se colocar no lugar do outro, né? De ver o que o outro precisa, de estar ajudando de alguma forma, de falar, e se fosse, né, comigo, ou e se fosse com Alguém da minha ele. família, sim, Exato. sim, com Isso falta muito. certeza. Mas é isso, Rodrigo. Eu queria agradecer muito, muito mesmo. Como eu estava comentando até com Bruna, eu disse, Bruna, será que Rodrigo topava, Bruna, conversar comigo sobre a rotina dele, a cobertura
da pandemia, como é que tá a vida dele. E aí Bruna disse, fala com ele. Eu disse, eu vou falar com ele, gente. Bruna é uma amiga da gente, jornalista também. Mas eu Foi digo, essa estagiária pessoa aqui lá na clube, né? na Quando eu era na jornal. jornal, ela estava prestando serviço lá na clube. E aí a gente sempre se conversava. Mas, assim, Rodrigo é essa pessoa, gente, maravilhosa. Eu admiro bastante. Eu disse a ele no WhatsApp. Obrigado. Admiro muito o trabalho dele, de Ciro também, que é meu professor. Mas é isso. Eu acho que a gente está vivendo um período difícil e é bom a gente entender o que está vivendo com quem está de dentro, né? Indo lá, escutando histórias, indo atrás dos especialistas, ouvindo o que eles têm a dizer e vendo vários pontos de vista diferentes, né? Que a população, Total. vocês acabam escutando né? várias histórias, né? Vocês A colecionam gente é histórias. só porta-voz, né? A gente é só porta-voz, né? A gente escuta, repassa, transmite. Essa é a missão do jornalista, né? É tentar dar voz a quem merece ter voz, a quem precisa ter voz, a quem necessita ser ouvido. Então, é isso que a gente faz, né? Ser esse porta-voz de quem está precisando, de quem pode ajudar, de quem tem a informação a dar, tem o caminho para repassar para que seja seguido. Então, é isso. E vocês fazem de uma forma muito bem feita. Parabéns, Rodrigo, pelo teu trabalho, todo mundo lá na Obrigado. clube. E é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, meus amigos que Obrigado compartilharam, né? Tô dizendo alô, Josivaldo tá dizendo aqui, alô, Rodrigo, Hamilton, Érica, todo mundo assim que estuda comigo, o pessoal da jornal também, que compartilhou. Mas eu quero agradecer muito, Rodrigo. Cadê? Deixa eu ver. Muitos comentários, menino. Famosíssimo senhor, viu? Que é isso. Mas é isso, Rodrigo. Obrigada. Continua se cuidando. Eu que agradeço. Se cuida daí, a gente se cuida daqui, que isso vai passar, né? Vai passar, se Deus quiser, e torcer aí, cruzar os dedos pelos avanços das vacinas, né? Pelos especialistas que estão dando a vida, né? Para estudar e para trazer o nosso bem, para cuidar da gente, para fazer o bem. Então, vamos agradecer esse pessoal que está na linha de frente, o pessoal da saúde, né? O pessoal, os pesquisadores. Então, aí são nossos heróis da vida real. Então é isso, agradecer a todo mundo que participou, Viviana, ó, quem entrou aí, Dalim Modas, que fez o sorteio. Ai, gente, vai lá no perfil da Dalim, me patrocina! Sorteio. Curte as fotos lá, que tá foto massa ali, tá vendo das roupas novas dele, que eu tava lá olhando, só babando. Menino, eu fui ver, é ótimo, ótimo. É maravilhoso lá, pessoal. E quando precisar, só chamar, que eu adoro esse bate-papo, adoro essa conversa. E gosto muito de falar da coisa que eu mais amo fazer na vida, que é me comunicar com as pessoas, né? Que é poder, de alguma forma, com o meu trabalho, ajudar as pessoas. Então, sou muito feliz no que faço, muito realizado e estou sempre à disposição para o que precisarem. Obrigada, Rodrigo. Gente, obrigada a todo mundo. Um cheiro para todo mundo. Se cuidem, fiquem todos bem, tá? Boa noite para vocês. Cheiro. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tu prefere hoje ou amanhã? Pronto, amanhã tem a vida.